Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e hoje vamos dar continuidade à nossa programação, né? Trazendo debates de extrema relevância para a situação nacional. Né? E uma das coisas que é bastante relevante discutir aqui e que preocupa, né, milhares de trabalhadores é a questão da fome, né? E a questão, né, do aumento dos preços, né, que nós estamos acompanhando aqui. E para falar desse tema, né, eu convidei o professor Pacari, né, para a gente trocar uma ideia sobre essa questão, né? Tudo bem, professor? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Alô, professor? Oi. Está escutando? Estou escutando. Antes da gente começar o nosso papo, por favor, se apresente. Guilherme, bom dia, bom dia. Cumprimento a todos que estão acompanhando, vão acompanhar. Eu me chamo José Giacomo Bacarin, sou professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Jaboticabal. Jaboticabal é uma cidade de 80 mil habitantes, próximo a Ribeirão Preto. Professor já há 41 anos da Unesp, né? E trabalho no Departamento de Economia, Administração e Educação. Minhas pesquisas minhas aulas estão relacionadas com a economia rural e com a segurança alimentar e nutricional. Maravilha, professor. Professor, como eu falei aí na introdução aí da nossa conversa, né? Uma da questão aí que preocupa bastante é o aumento do preço dos alimentos, né? Se a gente está acompanhando, né, né, infelizmente aí a fila do osso, né, e também a fila do lixo. A pergunta que eu faço para você, ou por que nós chegamos nessa situação toda? Né, onde que muitos falam que nós voltamos para o mapa da fome. Por que nós chegamos a este ponto? Bom, vamos pegar o que não é a causa. O Brasil, porque você pode ter nações que estão nessa situação, elas têm uma produção de alimentos insuficiente. Né? Nações africanas, por exemplo, algumas nações asiáticas, então não produzem o suficiente e não conseguem importar a preço acessível o alimento necessário para a sua população. Não é o caso do Brasil. Nós temos uma produção mais do que suficiente de alimentos, com algumas exceções. O trigo a gente importa, leite também um pouco, menos que o trigo, mas no mais das vezes nós produzimos muito além do nosso consumo e somos exportadores, então não falta produção no Brasil. Nós temos dois problemas hoje, Guilherme, que estão afetando, dois problemas gerais, evidente, né, que estão afetando a população brasileira e trazendo de volta níveis altos de insegurança alimentar e mesmo a fome, mesmo a desnutrição. Um dos problemas é a grande quantidade, a queda da renda das pessoas, a grande quantidade de pessoas que está desocupada, desempregada, vivendo de bico, ganhando menos, que tem hoje salários aviltados pela reforma trabalhista, que prometia gerar emprego e não gerou. Então, você tem uma massa, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil tem aumentado, né? E o governo não tem dado resposta continuada a isso. Quando nós tivemos lá, Guilherme, eu acho que a gente podia explorar primeiro isso antes de entrar no preço. Não sei como que você quer conduzir a entrevista, evidente, né? Mas quando nós tivemos o auxílio emergencial a plena carga, que foi entre março e agosto de 2020, acho que foi isso, se minha memória, R$600 e R$1.200, que atingiu muita gente, nós diminuímos
muito rapidamente o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. E quando o auxílio emergencial abaixou, e até no começo de 2021 não existiu, aumentou muito rapidamente também o número de pessoas, são dados do IBGE isso, né? Dados oficiais. Aumentou muito o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, uma causa é essa. Nós temos hoje o nível de renda da população brasileira, mesmo agora com o Auxílio Brasil, que de maneira atabalhoada substituiu o Bolsa Família, nós temos pessoas que não têm renda suficiente para adquirir a quantidade necessária de alimentos. Então, um problema sério no Brasil, problema mais forte, não o único, mas o mais importante, é que a população brasileira, não consegue acessar, não tem renda suficiente, uma boa parcela da população brasileira não tem renda suficiente para comprar a comida necessária, né, no dia a dia. E, além disso, que está associado também à renda, os preços dos alimentos no Brasil, em 2000, já vinha acontecendo isso, bem da verdade. Desde 2007 até 2019, os alimentos estavam ficando relativamente mais caros que outros produtos ao consumidor. Então, se você pega o IPCA, que é o índice nosso de preço ao consumidor amplo, né? O A é o amplo, ele subiu um tanto, 100%, entre 2007 e 2019, o preço da alimentação subiu 150%. Números aproximados. Então, já vinha acontecendo. E isso se acirrou muito em 2000 e 2021. Alimentação, especialmente em 2020. 2001, não, 2020 e 2021. Especialmente em 2020, nós tivemos os alimentos ficando muito mais caros do que os outros bens. E quem é atingido por isso? Os mais ricos? Não, esses gastam muito pouco com alimentação, gastam 2%, 3%, 5% da renda com alimentação. São os mais pobres, que gastam 20%, 30%, 40% da renda com alimentação. Então, são essas são muito associadas a essas duas causas, insuficiência de renda e aumento dos preços dos alimentos no Brasil. Ô, professor, eu escuto muito, né, por parte dos defensores do atual governo e também do próprio governo, que a situação toda está nesse ponto porque as pessoas ficaram em casa e não saíram para as ruas trabalhar. Eu queria que você rebatesse o argumento, porque para mim parece bastante, né, usando o linguajar popular, papo furado. Muito furado, muito furado. Vamos pegar um dado, uma informação que acabou de sair da Oxfam, um relatório do mundo, para a gente não achar que é uma questão brasileira, né? Nós tivemos, na pandemia, um agravamento da situação social. Não tinha como isso não acontecer. O que as pessoas eu fico pensando, as pessoas queriam que nós continuássemos com a vida como ela vinha acontecendo, e ao invés de 630 mil mortos, que já é um número expressivo, doído, no Brasil tivéssemos 1,5 milhão de mortes, é isso que as pessoas entendem como solução, né? A vida teve que mudar necessariamente. Quando a gente fica adoecido, a gente para de trabalhar, fica em casa. Quando a humanidade tem uma epidemia, ela tem que mudar seu ritmo. O que as pessoas... né? Eu acho que essas pessoas, não são seres humanos, às vezes, viu, Guilherme? Eu fico pensando que elas vivem no mundo da Lua, são alienígenas, né? Ou alienados, né? Melhor dizendo, alienados da realidade. Então, o que aconteceu na humanidade toda? Nós tivemos problemas, né? Aumento das questões dos problemas sociais, a economia foi afetada e iria ser afetada, não tinha como não ser afetada, né? E os mais ricos, e no Brasil a mesma coisa,
ficaram mais ricos durante a desgraça. E os mais pobres ficaram relativamente mais pobres durante a desgraça. Então, o problema não é a epidemia, mas a maneira como a gente enfrenta uma situação excepcional e como a gente trata da distribuição de riqueza nesse mundo. Se a gente... E veja, o Brasil tem um exemplo. Quando o Congresso Nacional, a Presidência da República não queria, quando o Congresso Nacional aprovou o auxílio emergencial de 600 e 1.200, o governo queria R$200. Quando nós aprovamos, nós vimos que mesmo com a interrupção de atividades econômicas, e tinham que ser interrompidas, não dava para continuar com as aglomerações, mesmo com a interrupção, nós diminuímos o número de pessoas em situação de pobreza no Brasil. É impressionante. Eu não gosto muito de ficar dando os números, né? Mas vamos lá. Nós tínhamos 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, isso caiu para 9,5 milhões de pessoas com auxílio emergencial. Olha a capacidade que a gente tem de intervir. Mas qual foi o problema entre nós? Que isso não teve continuidade, né? Nós tínhamos que enfrentar e temos que enfrentar a epidemia com medidas corretas. E tinha que ter, né? Se a gente não tivesse intervenção, ia ser pior ainda na parte econômica. Então, não é a parte... não dá para acusar, né, a pandemia ou a forma como a gente enfrentou a pandemia como responsável por isso, né? Nós tínhamos que ter adotado medidas compensatórias, em alguns momentos a gente conseguiu, né? E a presidência da República tinha que ter um papel muito maior de coordenação e muito maior na recuperação econômica. O que fica fazendo o presidente do país, né? A pessoa que está ocupando o cargo de presidente da República no atual momento? Fica desestimulando, brigando, né? Dizendo que as pessoas são responsáveis, tirando o peso das costas dele, tentando se isentar de responsabilidade. E ele teve imensa responsabilidade nisso tudo. A gente não iria passar impune na pandemia. Foi muito grave, continua muito grave ainda. A gente precisa tomar cuidado ainda, né? E não dá para dizer que foi... A gente vai trabalhar. Como vai trabalhar? Não tinha esse jeito. O que ele queria? Iria construir hospitais da noite para o dia para atender todas as pessoas doentes, né? Nós teríamos uma situação econômica muito pior se a gente não tivesse adotado a população, não o governo federal, que não quis. E os governos estaduais, felizmente, né, de maneira geral, quase sem exceção, foram mais coerentes, mais prudentes. Se a gente não tivesse adotado as políticas corretas, a situação estaria ainda pior. Ô, professor, eu vi um vídeo algumas semanas atrás, que me chamou a atenção e que me gerou uma certa indignação. É um vídeo, né, falando que, né, por parte dos pecuaristas, né, que eles doariam, né, cabeça de gado para poder ajudar a reeleição do atual presidente. A pergunta que eu faço é o seguinte: dá para entender, então, né, que por parte desses pecuaristas produção de alimento tem, né? O que falta, né? Tá certo que você tem que entender do atual governo, né? Isso vai ser bastante complicado. O que falta ir atrás, ir em cima desses caras para poder oferecer alimento, né? Pelo menos minimamente digno para a população brasileira? Bom, eu diria o seguinte, Guilherme. Primeiro que é crime, né? Você querer comprar voto com doação. Isso está na legislação brasileira. Eu vi esse vídeo, infelizmente, né? A petulância, a arrogância, a disfarçatez
eu não sei o nome daqueles, eu queria ter o nome para anunciar o nome. Eles não apresentaram os nomes no vídeo, salvo engano da minha parte, eu não vi os nomes, né? Mas eu queria o nome e o RG para divulgar essas pessoas. Eles cometeram crime, incitação ao crime. Você comprar voto doando as coisas, isso está na legislação brasileira. É uma irresponsabilidade. É querer passar boiada por cima da legislação. Bom, mas é isso. Nós temos produção, temos boi no Brasil suficiente para atender a população brasileira e abastecer uma parte do mercado mundial. E eu acho muito bom que o Brasil seja um exportador de alimentos, é uma atividade que gera renda para a nação, isso é muito importante. Não acho, no longo prazo, a gente não pode pensar, Guilherme, que a exportação prejudica o abastecimento interno. Num ano dado, sim, se você tem uma produção num ano, você exporta, no mercado interno vai ter menos. Mas, ao longo do tempo, a exportação estimula a produção interna, né? Então, a gente não pode perder esse espaço no mercado internacional. O que aconteceu no período... E o Brasil tem competitividade para isso, não é? Nós avançamos muito na tecnologia agrícola para ter competitividade. Essa é uma conquista da nação, não apenas dos empresários. O que aconteceu nos últimos anos, né? Os preços internacionais dos alimentos aumentaram muito. Então, o preço da soja no mercado internacional, soja e seus derivados, do café, das carnes, do milho, né? Que o milho a gente não consome muito nas nossas casas, mas os animais, os frangos e os suínos consomem muito milho, né? Então, a engorda de frango e suíno é feita com ração e que vai milho e farelo de soja. Então, os preços internacionais subiram durante a pandemia. Tá? É interessante, num período de crise, a gente espera que os preços caiam, e os preços dos alimentos deram um pico durante a pandemia, tão altos ainda. E como o Brasil exporta, isso transmite para dentro, né? O pecuarista não vai cobrar o frigorífico, né? Não vai cobrar lá fora $1.000, R$6.000, e vai vender aqui dentro por R$5.000. Ele vai vender por R$6.000. Então, ele transfere o preço externo para o preço interno. Não faz sentido, na lógica empresarial, você vender lá fora por mais do que aqui dentro. Não faz sentido. Ao menos que, na lógica empresarial. Mas o governo pode ter intervenção nisso. Bom, além do preço internacional, Guilherme, o que fez com que os preços, a nossa carne, o nosso óleo de soja, os nossos produtos ficassem tão mais caros? A desvalorização da moeda, né? O governo deixou a moeda se desvalorizar muito. Então, se vamos voltar ao $1.000 e R$6.000, né? Estou pensando numa taxa de câmbio de 6 por 1, R$6 por $1. Se a taxa de câmbio tivesse 4 por 1, R$4 por $1, ao invés de a gente pagar R$6.000, a gente pagaria R$4.000. Então, a desvalorização cambial, é meio difícil entender isso, mas a desvalorização cambial faz com que os preços internos fiquem mais altos. E o governo podia intervir nisso, pensar em taxar a exportação, controlar a taxa de câmbio, valorizar a moeda nacional. Mas como faz isso? O Brasil tem muita reserva internacional. Os governos do PT deixaram mais de 350 bilhões de dólares de reservas internacionais para o Brasil. Se o Brasil quisesse intervir no câmbio, baixar o câmbio, baixaria, né? Baixaria, e isso promoveria um barateamento do preço da alimentação no Brasil. Então, tem uma questão internacional que a gente não pode mexer muito, né? Que são os preços internacionais, que aumentaram, isso é verdade, mas tem uma questão da transmissão desses preços para o Brasil, que é a taxa de câmbio, que a gente poderia ter intervido, né? Esse pecuarista que falou em doar o boi, né, como a benevolência dele, além de ser incriminado, eu torci para que algum
procurador do Ministério Público abrisse um processo contra aquele pecuarista, né? Pegasse o CPF dele, o RG, e abrisse, porque ele está querendo comprar voto, né? Manter as tradições coronelistas do Brasil. Esse pecuarista não tem que doar coisa nenhuma. Ele tem que ser taxado para que a comida no Brasil fique acessível ao brasileiro. O brasileiro não tem que receber um presente. Tem que ter a capacidade de ir no açougue, no supermercado, né, e comprar os produtos, a padaria, ter produtos acessíveis. Não precisamos de doação, ainda mais uma doação eleitoreira, né? Nós precisamos de poder de compra. Certo, maravilha. E do ponto de vista constitucional e do ponto de vista legal, é possível, né, criar mecanismos, leis para poder, né, impedir e combater a insegurança alimentar? Sim, não precisa nem criar lei. Nesse caso que nós estamos discutindo, dos preços internacionais, nós temos na nossa legislação a previsão de cobrar imposto de exportação. Isso não foi extinto no Brasil. O Brasil, aliás, teve um período que cobrou, antes de 1990, cobrava muito imposto de exportação do café, né? Então, taxava a exportação do café quando os preços iam lá em cima. Então, esse imposto de exportação ele pode ser aplicado imediatamente. Aliás, ele não precisa, aliás, nem da tal da anterioridade, né? Que os impostos normalmente têm que ser aprovados no ano para ser aplicado no ano seguinte. Esse imposto já pode ser aplicado agora. Então, você pode taxar a exportação. E a legislação está na legislação, não precisa criar lei nenhuma para isso. Mas a intervenção no câmbio também. O governo tem instrumentos, com as reservas cambiais que nós temos, de você injetar dólar no mercado. Tá certo que aí nós temos que ter uma outra visão, um outro problema aí, Guilherme. O nosso câmbio está muito pressionado pela insegurança que o atual governo passa, né? Tem muita desconfiança sobre a condução econômica do Brasil nesse momento. Isso faz o câmbio ainda ser mais pressionado. Mas nós podíamos adotar políticas na área de câmbio, né? Jogar mais dólar no mercado para valorizar a moeda nacional. Isso ajuda a controlar a inflação. A experiência do Plano Real, que não é tão distante assim, não? Foi de 94, nós tivemos a valorização da moeda nacional ajudando a controlar a inflação. O problema é que lá ele exagerou, porque isso pode trazer complicações. Mas veja, os exportadores estão ganhando muito dinheiro porque os preços estão altos. Não precisa ter um câmbio tão desvalorizado para o negócio ir bem. Então, há um espaço para intervenção. Então, não precisa mudança na legislação. Na área de combate à pobreza, também não precisaria ter novidades aí, né? Nós temos o Bolsa Família, tínhamos, né? Agora acabou, que foi substituído pelo Auxílio Brasil, mal substituído. Tínhamos a política de cadastro único e os governos e as prefeituras estavam com 2 a 3 milhões de famílias na fila de espera para receber o Bolsa Família. Bastaria o governo federal dizer o seguinte: vamos incorporar mais gente imediatamente no Bolsa Família. Os municípios mandam lá, fazem o levantamento através do cadastro único das famílias, incorpora esse pessoal nos 14 milhões de famílias que eram beneficiadas pelo Bolsa Família, não é? E com isso a gente imediatamente atende os mais pobres. Com custo, é muito pequeno o custo disso perante a economia, mesmo a economia brasileira. Então, não precisaria ter, na minha avaliação, evidente, né, nenhuma lei nova, né, e mesmo que precisasse, eu acho que o momento que nós vivemos, o Congresso Nacional estaria disposto a aceitar a instituição de novas leis, né?
O governo não fez esforço nesse sentido e ficou querendo responsabilizar as pessoas, os governadores, os prefeitos, pela crise. Sim, o professor, agora pegando um assunto um pouco mais amplo, né, que vai para além da questão da segurança alimentar, mas envolve a questão da economia, né, com essa questão da pandemia, né, com a crise econômica, dá para dizer que o ideário, né, neoliberal do Estado não intervindo na economia, né, todo aquele discurso dominante que a gente conhece, caiu por terra abaixo? Eu torceria, mas não é verdade, não temos que continuar na luta. Mas ele sofreu um golpe muito grande, né? O que eu falei lá no começo, Guilherme, não vou, e todos quem está nos acompanhando, como que pode você viver num mundo em que há uma crise tão grande, tão geral, como foi essa crise, né? E o mundo não consegue fazer com que os mais pobres sejam preservados. Nós vivemos, o relatório da Oxfam é contundente. Os mais ricos, os bilionários, nem bilionário, trilionário, nem sei como falar mais, não? Eles ficaram mais ricos na epidemia. As suas rendas, porque teve ajudas governamentais, o governo injetou, vários governos injetaram dinheiro na economia, e eles conseguem absorver isso. E nós não conseguimos preservar, houve aumento da mortalidade diante da nossa incapacidade de agir, do neoliberalismo de agir. 21 mil pessoas a mais por dia, cada 4 segundos morre mais do que num período normal, né? Nós poderíamos ter intervido mais em favor, não da preservação dos grandes patrimônios, mas na preservação da vida. Então, foi um choque, né? Quem quiser ver, para quem quiser ver. O neoliberalismo não dá conta dos problemas. Como é que nós não quebramos o direito de patente das vacinas contra a Covid-19? Tinha que ter quebrado. As vacinas tinham que ser baratas, tinham que ter, toda a humanidade tinha que ter acesso a essa vacinação, né? Então, o neoliberalismo, ele não se preocupa com as pessoas, se preocupa com a riqueza, com o patrimônio. E mesmo durante uma desgraça, a riqueza aumenta a concentração. A gente esperaria, quem tem uma visão diferente da sociedade, baseada na solidariedade, imaginaria como a gente está fazendo, as pessoas estão fazendo, muitas pessoas estão fazendo, né? Estão pegando parte dos seus rendimentos, quem tem, evidente, né? E ajudando as pessoas. Algumas organizações estão fazendo isso, né? Estão sendo mais solidárias, mas sob o neoliberalismo isso não existe. O negócio é ganhar, 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 ganhar. Não importa se está morrendo pobre, se está aumentando o número de pessoas desamparadas, não importa. Importa ver as bolsas de valores explodindo, a riqueza ficar endeusando os Bill Gates da vida, os Zuckerberg da vida. Não quero acabei nominando, né? Mas para com isso, né? Então, o neoliberalismo sofreu um golpe. Se isso vai fazer com que ele perca poder, não sei. Depende da humanidade, depende da nossa luta, né? Nós temos que ir esclarecendo não, mostrando as coisas, discutindo as coisas e contestando a incapacidade da nossa sociedade de enfrentar os problemas de maneira correta, né? Nós temos, só para dar um exemplo, nós temos no mundo, antes e durante a pandemia, comida para todo mundo comer,
né? Ter uma vida tranquila. Não falta comida, como no Brasil, no mundo todo. Alguns países faltam, mas no mundo todo não falta comida. Só que a gente não distribui essa comida. As pessoas passam fome e não têm acesso ao seu quinhão. Quem sabe? Eu torço, Guilherme. Eu vou dizer para você, eu torço para que a gente tire lições corretas dessa crise e procure um caminho de maior solidariedade, de maior controle público sobre a riqueza. Gerar riqueza, ninguém é contra, né? Tomando muito cuidado ambiental, evidente. Mas a riqueza precisa ser mais bem distribuída. O neoliberalismo não faz isso. Ô, professor, você acredita no retorno, né, do welfare states, né, do estado de bem-estar social? Eu luto para isso. Eu luto para isso. Foi luto sim, na minha intervenção política. Foi um momento da humanidade, né, especialmente nos países europeus, que se conseguiu trazer uma série de segurança social para todo mundo, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, não é? Na área da previdência social. Então, nós criamos legislações, a Inglaterra foi um exemplo muito bom, né? Disso, a França, a Alemanha, os países nórdicos. Então, criamos legislações de amparo social que deram condição de você diminuir a concentração de renda. Então, eu espero que a gente consiga fazer isso, né? No caso do Brasil, que a gente consiga, primeiro, acabar com a lei do teto de gastos, né? Que, aliás, virou uma avacalhação, né? Tá se acabando com ela, mas de uma maneira errada, na minha avaliação, né? Aumentando emendas parlamentares secretas. Que porcaria é essa de orçamento secreto? Não devíamos admitir isso. Então, recuperar os recursos para o SUS. O SUS já mostrou, Guilherme, nessa pandemia, o quanto ele foi benéfico. A população brasileira teve uma maturidade nessa pandemia, está tendo uma maturidade que a gente não observa em países desenvolvidos. A reação contra a vacina, popular contra a vacina, em países como a Alemanha, né? Estados Unidos nem se fala, Estados Unidos é um caso à parte, é maior que no Brasil. A última pesquisa agora mostra isso, 80% da população dizendo que vai vacinar as crianças, 17% dizendo que não, e 3 a 4% não sabendo, né? Mais de 80% das pessoas no Brasil dizendo que tem que exigir que as pessoas estejam vacinadas, né? E por que nós temos esse ambiente social melhor do que países desenvolvidos, né? Pelo SUS, pela vacinação que o SUS vem fazendo ao longo do tempo. O quanto nós avançamos. Eu tenho neto, uma neta pequena, né? Uma dos netos meus, e ela vai tomar vacina e chora. A gente fica com dó. Mas esse dia eu vi um vídeo de uma criança em Salvador também xingando, que tomou a vacina, chorando, e a família xingou um palavrão, né? A família caiu na risada. Mas a nossa população está culturalmente, pelo SUS, afeita a essas práticas. Então, nós temos que fortalecer o SUS, fortalecer o ensino público novamente, os gastos sociais, a previdência, recuperar a legislação trabalhista, não é? Nos prometeram, disseram que acabar com os direitos trabalhistas ia gerar mais ocupação, mais emprego. Nós dissemos que isso não é verdade. Não é verdade. Não acabar com o direito do trabalhador não gera automaticamente mais emprego. Não é por aí que os empresários decidem, né? E o que a gente observa agora? Que não gerou mais emprego e as pessoas estão com salários menores. Então, as políticas de welfare state, eu luto para que elas sejam recuperadas, para que a gente tenha um Estado mais solidário,
estou dizendo que o Estado não é, que não tem ineficiência. Acho que um dos problemas nossos, dos críticos da esquerda, é que a gente não trata disso. A gente acha que, por ser Estado, está tudo bem. Não, não acho isso. Acho que a gente tem que trabalhar com o aumento da eficiência do Estado. Mas a intervenção pública na área social, tomara que a humanidade recupere essa ideia, né? E contribua, através da ação pública, com a diminuição da desigualdade de renda. O maior problema da humanidade não é a pandemia, nós vamos ter outras pandemias, os cientistas estão dizendo isso, até pelo aquecimento global. O maior problema da humanidade é a desigualdade absurda, injustificável de renda que nós temos. Geramos riqueza e não a distribuímos de maneira adequada. Nós precisamos ter intervenção pública nesse campo, taxando os mais ricos, muito mais, e gastando mais em favor dos mais pobres. O welfare state é isso. E então, em cima disso, né, no começo da pandemia, a gente acompanhou, né, que o governo deu um trilhão, né, basicamente de dinheiro para os bancos, né, se manter na pandemia. Do ponto de vista da segurança alimentar, o que a gente poderia fazer com esse dinheiro que foi dado para os bancos? Tá, tomar um pouco de cuidado aí, Guilherme, que na verdade não é dinheiro do. O que aconteceu é que uma parte dos depósitos que os bancos têm fica retido pelo Banco Central, chamado compulsório, né? Então, o que o governo fez foi diminuir esse compulsório, ao invés de manter 20% no banco. É dinheiro do banco, só que ele não pode usar, né? Ao invés de manter 20%, ele teria que reduziu para 15%. Então, não é que ele deu, ele liberou. Vamos tomar um cuidado para a nossa crítica ser bem direta. Liberou recursos retidos dos bancos para aplicar mais, né? E para emprestar mais para o comércio, que teve problema de caixa, capital de giro no comércio foi, né, algum setor de serviço, restaurantes, hotéis, né, foram muito atingidos. Então, a ideia era ter mais dinheiro e, portanto, com um juro mais barato, para a economia ser um contraponto às restrições que vieram junto com a Covid, né? Então, isso eu acho que é correto fazer, né? O problema é que os bancos no Brasil não repassam isso na ponta. A gente tem que ter acompanhado, verificado se aumentou o crédito, se os pequenos comerciantes tiveram acesso a esse crédito, em que nível, não é? Para ajudar a manter, pelo menos, se preservar durante a pandemia. Agora, além disso, o que nós temos no Brasil? Nós temos uma estrutura de tributos, de imposto, muito regressiva. Quem paga imposto no Brasil, perante os outros países capitalistas, proporcionalmente mais, é o mais pobre, porque o nosso imposto é sobre o consumo, né? O mais pobre pega o seu salário, consome todo o salário. O mais rico guarda uma parte, às vezes uma grande parte do seu salário. E o nosso imposto é sobre consumo, que as pessoas às vezes nem percebem que estão pagando. Vai lá no supermercado, tem ICMS, IPI, alguns produtos, vai pagar conta de luz, tem ICMS, não é? As contas diretas que a gente paga tem imposto sobre consumo. Então, o peso é muito alto. O que a gente precisa no Brasil? Diminuir esse peso do imposto sobre consumo e ter mais tributação sobre renda. O Brasil é um dos poucos países no mundo, acho que são só 2, se eu não me engano, que não tributa ganhos de dividendos. A Petrobras, não vamos entrar nisso, né, porque nosso tempo está se esgotando, mas a Petrobras está distribuindo lucros exorbitantes nesse momento, um número pequeno de pessoas. Não há imposto de renda sobre dividendos no Brasil, desde o final dos anos 90.
Então, nós precisamos taxar esse tipo de renda. Não se cobra IPVA ou algo similar de lanchas, né? De aviões no Brasil, de embarcações, né? E quem precisa de um carro para fazer um trabalho ganha uma miséria fazendo um trabalho, mas precisa de um carro, paga IPVA, né? O nosso imposto de renda, a última alíquota é 27%, se eu não me engano, né? Nos Estados Unidos tem alíquota de 45%, que é o nosso, que os liberais olham o nosso exemplo dos Estados Unidos. Eles cobram uma alíquota maior de imposto de renda. Não vai cobrar 45% de quem ganha até 5, 10 mil reais, não é isso. Mas quem ganha 50 mil reais paga uma alíquota maior, né? Aquele efeito cascata. Então, o que nós precisamos é, de fato, isso. Cobrar dos mais ricos. Tem que ser explícito isso. Mais rico no Brasil, no mundo inteiro é assim. No Brasil é pior. Tá? Não paga imposto. Quem paga imposto são os mais pobres. Então, a conta tem que ir para os mais ricos. E aumentar o serviço para os mais pobres. Aí é isso que é o papel público no Brasil, é esse. Por quê? Por que é tão necessário? Porque o Brasil, infelizmente, foi formado, ao longo da sua história, gerou uma das maiores concentrações de renda e patrimônio do mundo todo. Nós temos uma desigualdade social muito, muito alta, muito mais expressiva que os países da Europa, muito mais expressiva que os Estados Unidos, muito mais expressiva que o Japão. Estou falando em países capitalistas, não estou falando de socialismo, nada disso. Estou falando em países capitalistas. Então, nós não podemos aceitar. Então, no caso do compulsório, eu acho que a medida foi correta, mas é insuficiente. Você precisa criar fontes de arrecadação taxando os mais ricos. Gente que tem 300, 500 mil hectares de terra explorada sendo explorada no Brasil hoje, e estão querendo acabar com o imposto territorial rural, que já arrecada uma miséria. Nós tínhamos que taxar os grandes patrimônios, ter imposto progressivo para quem tem muito dinheiro. Mas isso vai atrapalhar, a pessoa não vai querer ganhar dinheiro, não vai querer investir, né? Sempre tem esse discurso, né? Não é verdade. Não é verdade. Não dá para aceitar que gente se enriqueça ainda mais durante um período que as pessoas estão sofrendo. Sofrendo com perda de renda, e às vezes com perda de familiares, né? Com mortes. Ô, professor, uma coisa que você falou aí de território e me veio na cabeça, né, agora. A pandemia não sei, a pandemia e esse momento agora que a gente está passando aí de onde que as pessoas estão passando fome, não seria o momento adequado, né, de nós discutirmos sobre a reforma agrária, né, que nunca foi feita aí no Brasil? A gente tem que ter uma visão, né, sobre esse ponto de vista, diferente do que era essa discussão na década de 1960. Né? Naquela época, estou falando isso porque naquela época esse tema foi muito, muito fortemente discutido. Nós temos hoje um fato na agricultura, a gente tem que pensar a agricultura hoje muito diferente pela incorporação da tecnologia. Né? Quando a gente pensa na indústria, a gente não propõe, por exemplo, vamos fazer as grandes indústrias automobilísticas serem pequenas indústrias. Porque a gente sabe que a indústria, ficando grande, ela barateia o seu custo médio e o custo para o consumidor. Né? Não tem jeito de pegar uma grande indústria, Volkswagen, vamos imaginar, né? Não sei quantos metalúrgicos a Volkswagen tem hoje, acho que não é mais tanta gente, mas dividir, vamos imaginar que sejam 3 mil metalúrgicos, dividir em 3 mil Volksinhas, né? Isso não daria certo.
né? Porque você tem economias de escala. Então, na agricultura, isso também acontece atualmente. Você tem as grandes produções barateando o custo médio do produto e num período mais normal, com alguma intervenção pública, isso poderia resultar no barateamento do preço dos alimentos. Então, tomar um pouquinho de cuidado com a reforma agrária não pode vir acompanhada de um aumento do custo dos produtos agrícolas, né? Ela tem uma questão tecnológica que nós temos que incorporar hoje na nossa análise. Então, eu diria que, mais do que uma reforma agrária ampla no país, nós precisaríamos ter controle sobre a propriedade da terra, evitar grandes patrimônios, né? Não há justificativa para ter patrimônios imensos, né? Que não, aí não é por conta da tecnologia, é por conta de ganhos financeiros, taxar esses grandes patrimônios e levar mais tecnologia, mais acesso a políticas públicas a pequenos agricultores. Vou dar um exemplo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo caminhou para, especialmente de Campinas para o interior, né? A região litorânea é um pouco diferente, nós caminhamos para não ter mais pequenos agricultores, porque a cana tomou conta, e a cana não é que as pessoas deixaram de ser proprietárias, os pequenos, mas eles vivem de arrendar as suas pequenas propriedades para grandes plantadores de cana ou usinas de açúcar e etanol, né? Então, você tem uma inviabilidade, é melhor para o pequeno proprietário, né, ele continuar com a sua propriedade, não a explorar diretamente e ter uma renda, né, e se dedicar a uma outra atividade na cidade, vamos imaginar. Não é? Então, nós precisamos criar mecanismos para que você incentive novamente a pequena agricultura no país. E, na minha avaliação, isso passa por ter acessos à tecnologia. Eu não acho que nós devemos trabalhar a pequena agricultura com uma tecnologia diferenciada, né? As críticas que a gente faz procedentes em termos ambientais das tecnologias agrícolas que nós usamos não pode excluir o agricultor pequeno dessa tecnologia. Tem que ser uma crítica geral. Os controles têm que ser para todo mundo, não simplesmente para o agricultor familiar. Então, nos falta política agrícola. No Estado de São Paulo é isso, né? Você pega os últimos secretários de Agricultura do Estado de São Paulo, deveriam ser chamados secretários do setor sucroalcooleiro, devia mudar o nome da secretaria. Eles são diretamente ligados às usinas e agem em favor da cana-de-açúcar, tão somente. Então, esquece da diversidade e vão trabalhando com algo que vem acontecendo, mas que podia ser controlado um pouco mais, não? Que é a concentração da nossa área simplesmente na produção canavieira. Não há outro estímulo no Estado de São Paulo, de maneira geral, tirando a parte que a cana não tem interesse. No litoral, a cana não quer entrar, não serve para a cana. Não é? Mas a parte que a cana tem interesse, nós vemos isso. Então, dar mais oportunidades para os agricultores familiares, isso é importante. Mas a reforma agrária, pensar em você ter propriedades pequenas no Brasil, vamos imaginar, vamos transformar tudo em propriedade de 50 hectares. Isso talvez, na minha avaliação, isso diminuiria o dinamismo, a competitividade da agricultura brasileira. Ao invés de gerar mais renda, a gente geraria menos renda. O que a gente quer é ter renda para distribuir, né? Então, acho que a reforma agrária tem que ser reavaliada diante da tecnologia atual e do espaço que o Brasil conquistou no mercado internacional, que é algo que, na minha avaliação, não pode ser perdido, né? Nós temos que ampliar esse espaço, temos possibilidade de ampliar esse espaço junto à China,
junto aos países asiáticos, que são grandes compradores de comida, né? E acho que se a gente tiver política mais correta de distribuição de renda, é melhor do que simplesmente pensar, todo mundo agora vai ter 50, sei que você não perguntou isso, né? 50 hectares de terra, né? Isso resolveu tudo. Eu acho que é mais complicada a situação no atual momento pela questão tecnológica. Ô, professor, já que você falou aí, né, citou a China, né? Nós estamos acompanhando, a gente acompanhando desde o começo da pandemia, né? O Bolsonaro, né, seus filhos e alguns setores bolsonaristas, né, atacando, né, a China, né? E muitas das vezes muitas das vezes a China devolveu esses ataques com algumas retaliações econômicas. Do ponto de vista né, da produção alimentar, né, quão é prejudicial esse ataque que o Bolsonaro, os seus filhos e o bolsonarismo faz contra o país da China? É uma irresponsabilidade terrível, né? É molecagem. Me desculpe falar isso, mas é molecagem. E uma molecagem com falta de tradição na diplomacia brasileira. O Brasil se caracterizou, isso não é fruto da esquerda, não, é uma tradição diplomática no Brasil, de nós adotarmos uma política de pragmatismo no mercado internacional, nas relações com as outras nações, né? Os militares fizeram isso, né? Quando os militares reconheceram o governo de Angola, foi um dos primeiros, quando Angola se tornou independente de Portugal, né? Essa tradição chamada do Barão do Rio Branco, né? do Brasil preservar os seus interesses, não ter uma ação ideologizada nas relações internacionais. O Brasil sempre foi isso. E daí pôs aquele doido lá, nem Ernesto Araújo, era isso o nome Ernesto do Araújo. Um senhor, não é possível, né? Não é possível ter alguém com aquela capacidade de falar asnice como diplomata do Brasil. Nós viramos motivo de brincadeira, de chacota internacional. E chamar o Covid-19 de vírus chinês, né? Ficar instigando. Uma besteira. Nós tivemos já retaliação. Né? Nós tivemos um problema no ano passado, que a China suspendeu o consumo, a compra de carne bovina do Brasil por alguns meses. Né? Já deu uma advertência a gente. Não é só no linguajar chinês. A China precisa muito da nossa comida, isso é verdade. Ela tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, numa área próxima do Brasil, tem uma área agricultável menor que o Brasil, né? Eles produzem muito por área, mas não dá para eles produzirem toda a comida. E hoje o Brasil é um dos países que produz e vende comida para fora. Né? Então, a gente não pode abusar disso. Quem vende tem que tentar manter o consumidor, porque a concorrência, se não há agora, mais para frente pode vir. A China está investindo muito na agricultura africana. Né? E a agricultura da África tem uma grande vantagem em relação ao Brasil, em relação à China, né? Porque é mais perto. Muito mais perto você transportar, especialmente o Oriente da África, você transportar produtos, mas mesmo o Ocidente, transportar produtos para a China é muito melhor, em termos logísticos, do que do Brasil para lá. Então, e a China, a gente precisava compreender um pouquinho mais como eles conduzem a política. Né? Eles não são de fazer muitas bravatas, né? Eles dão respostas, não deixam de dar as respostas, como nos deram,
essa molecagem da família Bolsonaro, né? Mas vão tomando atitudes com o tempo. E nós podemos perder todo aumento. Olha só a principal exportação hoje brasileira é soja, no agronegócio, né? Quase 40% que nós exportamos é soja. E não era assim, já era assim, mas era bem menos no começo do século. Todo o aumento, Guilherme, da exportação de soja brasileira, nesse século, todo o aumento, não toda a exportação, foi para abastecer a China. O que aconteceu antes com a soja está acontecendo agora com as carnes. Avicultura, suinocultura, bovinocultura, é para abastecer a China. Nós paramos de vender. A Rússia teve um período que foi muito grande também, a compra da Rússia, mas a Rússia parou, porque a Rússia tem espaço para desenvolver a agricultura, a Rússia é grande, né? Então, a nossa exportação se desviou. Era para a Europa e Estados Unidos, hoje é para a China. A Europa caiu muito. Como é que a gente vai tratar um cliente desse tipo de maneira irresponsável, de molecagem, falando besteira, indo lá na frente da embaixada chinesa, falando besteira, né? Dizendo que o coronavírus é um vírus chinês, que tem um chip na vacina, né? Quer questionar outras questões na China? Tudo bem, mas sendo irresponsável não é papel do governo, do presidente da República, não é papel dos seus filhos. Tanto é que calaram a boca, né? Ficaram quietos, levaram umas bordoadas. Mas não é só a bordoada na palavra. Né? A China vai percebendo essas coisas. E vai, se ela tem uma estratégia de ampliar seu espaço no mundo, e ela tem, vai falar, o Brasil é inamistoso com a gente. Enquanto a posição brasileira deve ser o contrário. O que nos interessa na cooperação com a China? Por exemplo, nós exportamos para a China muita soja em grãos. Nos interessa sentar com a China de uma maneira responsável e dura e dizer, olha, nós queremos exportar farelo de soja para vocês. Não soja em grãos. Queremos produzir a soja, transformar em farelo e vender o farelo para vocês. Vamos trabalhar nessa direção, até porque isso, em termos ecológicos, é melhor. Né? Vamos ampliar esse espaço. Nós exportamos, todo o aumento da exportação da soja foi em soja em grãos. E essa discussão, endurecer com a China numa negociação desse tipo, é correto. Agora, fazer bravata, falar besteira, isso é perder espaço, não é ganhar espaço. Nós precisamos ganhar espaço com a China no setor do agronegócio. Precisamos começar a exportar mais produtos têxteis ao invés do algodão, exportar mais farelo de soja ao invés da soja, exportar mais calçado e roupa de couro ao invés só de carne, da bovinocultura. Isso é correto. Ser duro nessa negociação, mas ser responsável. Molecagem, bravata, isso é coisa de moleque, de briga de rua, né? Vem em mim. O que é isso, gente? Isso é coisa de moleque, isso aí, sabe? Eu esperaria que um presidente da República não tivesse esse comportamento. Ô, professor, agora para a gente finalizar a nossa discussão, tá muito boa, tá de altíssima qualidade. Eu queria te perguntar o seguinte, né? Além dessa questão, né, da falta de alimentos, a gente precisa se preocupar com outra coisa que é com a qualidade, né, dos alimentos, né? Hoje, né, não é de hoje que a gente tem essa discussão do agrotóxico, né, e de outros venenos que vai na nossa comida, seja em plantação ou seja na parte da pecuária. Eu queria que você falasse assim, como combater essas medidas e o que precisa fazer do ponto de vista econômico para que, né, que tenhamos comida com mais qualidade. Eu diria que aí nós devemos incorporar a questão da nutricional, não só apenas a questão dos contaminantes é importante, né? Nós temos que ter controles públicos muito eficientes
Agora, eu até vi uma pesquisa da FAPESP essa semana, que tem uma luva, olha só como a gente tem coisas boas sendo construídas, né? Tem uma luva que tem um sensor na ponta do dedo, né? Que identifica a presença de agrotóxicos nos vegetais, né? No consumo. Então, você consegue ver, isso é começo, né? Ainda não está em nível de comércio, né? Mas é uma pesquisa para a gente controlar, que vai no sentido da gente controlar o nível de contaminação química dos alimentos, né? E devemos fazer isso. Eu não sou daqueles que acham que a gente pode ficar livre de agrotóxicos, não vejo essa possibilidade, né? Mas temos que ter muito controle sobre isso. E nós temos um problema que talvez seja até maior, que a nossa alimentação, toda a construção do nosso sistema de alimentação, não foi baseado na qualidade nutricional dos produtos. Tá? Pelo contrário, quase pelo contrário. A indústria, e aí a gente tem que olhar especialmente para a indústria alimentícia e para alguns setores de serviço, para os fast food da vida, né? Que trabalham com alguns quesitos que atraem o consumidor, gosto, não higiene, limpeza, praticidade, os produtos são práticos para serem consumidos, mas não trabalham com o quesito nutricional. Então, nós aumentamos muito o consumo de industrializados, né? E diminuímos muito o consumo de produtos in natura e precisamos reverter isso, né? Eu sei, produtos industrializados é muito mais prático, né? Você chega na casa, as pessoas têm mais praticidade para comer, não tem tempo para fazer comida, tem uma série de vantagens. Imagina comprar leite in natura e ferver o leite em casa, o leite já vem ulperizado na forma de longa-vida, você compra uma vez por mês, ele não estraga. Quer dizer, mas e a questão nutricional? Nós comemos com boa qualidade em termos nutricionais? Não comemos, né? Os índices de obesidade, de sobrepeso, vem crescendo muito no Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos aumento da desnutrição atualmente, nós temos aumento da obesidade e sobrepeso. E não é uma questão estética, não é isso. É uma questão de saúde. As pessoas vão morrer mais por diabetes, vão morrer mais por alguns tipos de câncer, problemas cardiovasculares. Então, nós precisamos ter uma alimentação mais adequada em termos nutricionais. A nossa economia, os nossos sistemas alimentares não trabalharam nessa direção, pelo contrário. Basta ver, hoje está mudando um pouquinho. Eu gosto de assistir filmes, os filmes antigos, de 10, 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, nos Estados Unidos, está todo mundo comendo uma rosquinha doce, né? Se empanturrando de fast food. Antes era cigarro, né? Todo mundo fumava, hoje não tem mais no filme. Mas nós precisamos mudar a nossa qualidade dos alimentos. Ter mais alimentos, mais frutas, verduras, legumes, mais alimentos in natura na nossa alimentação. E aí temos que ver a questão social também disso. Porque isso significa encarecer mais a alimentação. Então, diversificar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, é muito mais fácil para quem tem mais renda, né? Mas nós temos que trabalhar nessa direção. O Brasil deu um passo muito importante na alimentação escolar, a estrutura que... Um dia a gente pode falar sobre isso. A estrutura que nós montamos da lei de alimentação escolar no Brasil restringe o consumo de alguns produtos, de muito açúcar, com muita gordura, né? Estimula o consumo de produtos in natura. É por aí que a gente tem que caminhar, né? Incorporar mais facilmente, mais fortemente
a questão nutricional no nosso dia a dia. Eu só daria um exemplo do potencial que nós temos no Brasil. O Brasil inventou o quilo, o self-service, né? É uma invenção brasileira, olha só, né? Que é um contraponto ao fast food, que também é uma alimentação rápida, né? Você serve, já senta e come, né? O quilo tem, em relação ao fast food, um potencial de ter uma nutrição melhor, porque você tem verduras, tem legumes. Se você quiser comer só pastel, só doce também no quilo, você come, né? Dá para olhar o prato das pessoas e ver como é que as pessoas compõem o prato. Mas, pelo menos, em termos potenciais, é uma alimentação que proporcionaria uma qualidade melhor. Então, a qualidade da alimentação hoje é muito ruim, né? E nós não estamos avançando celeremente em relação a isso. Nós precisamos comer melhor. Nós vivemos mais porque a gente controlou as doenças infecciosas, até a Covid, né? Agora é um pouco diferente, mas controlamos as doenças infecciosas, mas podemos viver ainda mais se a gente controlar as doenças da modernidade. E uma das doenças da modernidade é originada porque a gente fica muito sentado, né? E porque come de maneira muito errada. Então, a questão nutricional tem que ser valorizada. A questão dos contaminantes químicos também, mas a questão nutricional a gente teria que discutir um pouco mais. Mas, Guilherme, muito legal. Nós temos discutido, espero ter colaborado aí com... Sim. Então, acho que é isso aí. Então, estamos encerrando aí mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao professor Pacarim, né, por ter aceitado esse convite. Foi muito boa as contribuições dele. E passo a bola para ele de novo fazer finalizar aí a discussão. As colocações muito finais. Legal, muito bom. É sempre bom a gente discutir, bater papo, reavivar as ideias. A discussão sempre reaviva as ideias. E vamos lá, vamos torcer para que o mundo, a humanidade, esteja querendo trilhar um caminho diferente do neoliberal, querendo trilhar um caminho de maior solidariedade social. Vamos lutar por isso. É isso aí. Então, mais uma vez agradecendo ao professor, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco. Curta, comentem essa entrevista, curta outras entrevistas, comentem também em outras entrevistas, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, né? E fui.